Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Minha oração é para que você esteja convicto que está na presença do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus pelo domingo que Ele nos deu. Até aqui o Senhor esteve conosco, nos abençoando e certamente continuará recebendo agora os nossos louvores, a nossa adoração. Obrigado a você que está acessando o nosso Face, Igreja Presbiteriana de Itaberá. Obrigado porque você se dispôs a tirar esse momento para juntos estarmos adorando o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, todos os seus. E eu quero convidar você para iniciarmos este culto online, abrindo a nossa Bíblia no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Infelizmente hoje não podemos estar no templo. Era para estarmos fazendo um culto, celebrando a ceia, mas devido às circunstâncias, louvamos a Deus porque temos este meio, né, para podermos juntos adorá-lo. Salmo de número 30. É o Salmo de Davi. E ele diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo à cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Sim, de fato, o Senhor tirou o nosso pano de saco, ou seja, Ele nos tirou do estado de morte, do estado de condenação eterna, para que o nosso espírito o louve, o adore e cante a Ele louvores. É esse o nosso propósito nesse momento, né? Que o nosso espírito esteja exultante na presença do Senhor, cantando a Ele os louvores que só Ele merece. E nós vamos fazer isso começando com o hino de número 19 do nosso novo cântico. Hino de número 19. Ó Rei Sublime. Ouve o louvor
descanso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Bondoso Deus, nós te somos agradecidos, porque nós temos o privilégio de neste momento estarmos unidos na tua presença. Estamos sim separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos, ó Deus, unidos e reunidos na tua presença para te adorar, para exaltar o nome do teu Filho, o nosso Salvador e Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, primeiramente pela graça da salvação, salvação conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde ele se submeteu à maldição em nosso lugar, morrendo a nossa morte, sofrendo toda a tua ira, toda a tua indignação, todo o teu furor, enfrentando o inferno em nosso lugar, para satisfazer a tua justiça. E uma vez satisfeita esta justiça, ele foi ressuscitado e glorificado, assentou à direita do Senhor nos céus, onde vive e reina soberano, intercedendo por nós. Somos gratos, ó Deus, somos gratos, ó Jesus, por esta bênção. Enviaste o teu Espírito com o Pai para estar conosco, para habitar o nosso coração, para nos dar compreensão da tua palavra, das Escrituras, do Evangelho, para nos conscientizar do nosso pecado e nos dar o entendimento da justiça satisfeita em Cristo, atuando na nossa mente e no nosso coração, para crermos e aceitarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, regenerando-nos assim, santificando as nossas vidas e justificando-nos na presença do Pai. Pela palavra, o Senhor tem nos disciplinado, nos corrigido, edificado-nos, fortalecido a nossa fé e aperfeiçoado a nossa vida para o louvor, a honra e a glória do Senhor Jesus. Ó Deus, somos gratos pela tua ação na nossa vida. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Somos gratos por este momento, quando nós podemos nos prostrar diante do Senhor, da tua santidade, para exaltar o teu nome. Pedimos a Deus que nos assista, que nos recebas e nos assista, que a nossa adoração seja agradável ao Senhor, e que assim o Senhor também nos abençoe com a compreensão da palavra do Senhor. Pai, nós pedimos isto. Pedimos também que o Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã, com cada pessoa, cada amigo que está conectado conosco neste Face da Igreja Presbiteriana de Itaberá. Abençoa seus lares, abençoa suas famílias. Cuida daqueles que estão enfermos. Sustenta-os com a tua graça, ó Deus. Nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, com perdão do nosso pecado. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia ainda, a nossa Bíblia, na primeira carta do apóstolo João,
Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 6. Abra sua Bíblia e leia conosco, acompanhe a leitura. A palavra de Deus através de João diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Será que nós temos andado como ele andou? É óbvio que nós temos nos esforçado para caminharmos esta vida neste mundo de acordo com o querer de Deus, da maneira como Cristo viveu. Mas nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes tropeçamos, muitas vezes nós nos desviamos do caminho, muitas vezes nós fazemos coisas, pensamos, agimos, falamos, o que não condiz com o querer do Senhor Jesus. Mas João traz uma palavra aqui de fortalecimento. Ele está dizendo, não estou incentivando ninguém a pecar. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. Né? Nós temos um advogado junto ao Pai. Né? Jesus Cristo, o justo. É Ele quem roga por nós. Ninguém mais roga por nós diante do Pai. Ninguém. Seja quem for. Se você tem usado outra pessoa para rogar por você, se você tem clamado por outra pessoa que rogue por você diante do Pai, você está redondamente enganado. O único que pode rogar por nós diante do Pai é o Senhor Jesus Cristo. E um pouquinho antes, João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos ciência de que ainda não somos plenamente perfeitos. Já fomos aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados. Mas há muita coisa ainda para ser consertada na nossa vida. E nós precisamos constantemente de estarmos clamando ao Senhor. Misericórdia, perdão, Senhor, por aquilo que fiz neste dia, que não foi do teu agrado. Por aquilo que eu falei, que não foi do teu agrado. Por aquilo que eu pensei e passou pela minha mente, que não foi do teu agrado. Senhor, me perdoe. Então, amado, eu quero convidar você para juntos estarmos cantando o hino 74, hino que fala sobre a nossa sinceridade diante de Deus, porque Deus quer um coração sincero. Deus não despreza, né? Ele não despreza. E o poeta sacro nos conclama a essa sinceridade também diante do Senhor. Né? Então, Jesus, Senhor, eu me chego a Ti. Eu tenho consciência que eu mereci a Tua ira, mas o Teu favor, Senhor, estende a mim. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Né? Eu venho como estou, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Hino 74 do nosso novo cântico. Jesus, Senhor, me achego a Ti, com a ira santa merecer.
o teu favor me estende aqui. Eu sei tão pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, se eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Sim, ó Deus, como estamos, nós vimos a tua presença, na certeza e na convicção, na fé, que o Senhor é o Deus que ainda se encontra com braços estendidos para acolher aqueles que, com o coração contrito e quebrantado, se prostram diante do Senhor para clamar o teu perdão, a tua graça. Tu sabes, ó Deus, tu sondas os nossos corações, tu penetras o mais profundo das nossas entranhas e sabes de tudo que nós fizemos, que não te agradou e que te agradou. Ao que não te agradou, Senhor, pedimos perdão, graça, misericórdia, ó Deus. Ó Senhor, ouve o clamor de todos aqueles que com sinceridade estão diante do Senhor nesse momento. O Senhor purifique esses corações e que nós possamos, assim purificados, permanecermos na tua presença e sermos enchidos do seu Santo Espírito, sermos, ó Deus, trabalhados pela graça e pela palavra sobre a qual iremos meditar nesta noite, onde o Senhor falará ao nosso coração. Pedimos a tua bênção, ó Deus, com gratidão. Eu quero interceder também pelos amados que se encontram enfermos, hospitalizados, orar pelo presbítero Azor, orar pelo presbítero, interceder, ó Deus, pelo reverendo David, o Davi, lá de Porto Feliz, que está também em estado delicado com Covid. Orar pelo meu irmão e amigo Luiz Roberto Rossi, que mora em Limeira, ó Deus. O Senhor esteja com ele, com a sua esposa, o seu filho que está terminando o seminário. O Senhor ajude a ele, ó Deus, na restauração da sua saúde. Tenha misericórdia, ó Deus, do Luiz e de toda a sua família. Pedimos, ó Deus, pelos demais irmãos nossos, pela dona Maria de Jesus, mãe do presbítero José Carlos, pela dona Maria Lúcia, mãe do presbítero Luiz, pelo Leandro, pelo diácono Ederli, pelo menino Pedro e por tantos outros, ó Deus, que pedem as nossas orações. Também intercedemos para que o Senhor console as famílias enlutadas. Console a família da nossa irmã Patrícia, a qual o Senhor recolheu ontem. Esteja com o Zito, com a sua família, com
o reverendo Brian, seu filho, filho da Patrícia, esteja consolando e confortando o coração de toda a família, ó Deus. E de todos os mais que estão passando por esta hora tão angustiante, tão difícil. Conforta-lhes o coração, ó Deus. Abençoe os que estão hospitalizados. Trabalhe, ó Deus, nessas vidas através dos médicos, enfermeiros. Abençoe-os também. Nós oramos agradecidos, pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 15. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu queria frisar o versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Senhor nosso Deus, mais uma vez, rogamos a unção do Teu Espírito, que o Espírito Santo ilumine-nos, para podermos compreender a Tua Palavra e aprender da Tua Palavra, na maneira de como nós devemos enfrentar as lutas desta vida, os problemas e sofrimentos causados pelas circunstâncias próprias desta existência terrena. Buscamos, ó Deus, orientação em Ti, que o Teu Espírito nos dê a compreensão, para vivermos conforme o Senhor quer que nós vivamos, para testemunharmos que somos filhos do Deus vivo, do Deus que alimenta em nosso coração uma esperança verdadeira. Pai, fala conosco, abençoe todos que estão nos ouvindo nesta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vitória no sofrimento. Nós sabemos que o problema da dor é um dos mais complexos que o homem enfrenta e encontra na sua peregrinação neste mundo, porque neste mundo nós somos peregrinos, né? Neste mundo nós vamos sempre estar diante de dificuldades, de problemas, de sofrimentos os mais variados. Jesus mesmo nos alertou disso: no mundo tereis aflições. Mas não é para a gente desanimar, né? Frequentemente as pessoas se perguntam: por que sofremos? Qual a razão lógica para nós estarmos sofrendo? Apesar de ser tão comum, a dor não deixa nunca de parecer estranha, como se fosse um mero acidente, nada que devesse, vamos dizer assim, permanecer com os homens, né? A resposta, entretanto,
não é difícil de nós encontrarmos, né? O fato de que o homem não se habitua à dor, que ele não se conforma com a dor, é tão simples como o fato dele não se conformar com a morte. Da mesma forma que nós não fomos criados para a morte, mas para a vida, o homem não foi criado para sofrer, o homem foi criado para ser feliz. Quando Deus criou o homem, antes de criá-lo, Deus preparou um lindo jardim com tudo o que era necessário para a felicidade eterna do homem. E só depois de ter preparado o Éden, é que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o colocou ali, para que ele fosse bem-aventurado, para que ele fosse feliz, sem experimentar a dor, sem experimentar a morte. Então nós não fomos criados para sofrer. A nossa estrutura, tanto física quanto psíquica e espiritual, ela não é imune à dor. Por isso que não foi criada com o objetivo de suportá-la. Sabemos pela Bíblia que o sofrimento é fruto do pecado. Foi depois do pecado que os nossos primeiros pais passaram a enfrentar a dor, o sofrimento, a morte. O gosto amargo da morte de um ente querido, logo, eles veem um filho matando o outro. Então, com a queda de Adão e Eva, o sofrimento passou a fazer parte da existência como consequência da desobediência. E o problema se estende através de todos os tempos. É verdade que muitas enfermidades são contraídas em consequências de pecados específicos que o homem comete contra o seu próprio corpo. Mas nem tudo é assim. Há enfermidades que nos sobrevêm como provação da fé, como foi o caso de Jó, que nós vimos hoje de manhã, cuja dor e sofrimentos tinham como objetivo provar a sua fidelidade a Deus diante do inimigo, que lançava dúvidas sobre este fato da fidelidade dos filhos de Deus. Mas o homem há de viver sofrendo pela dor, sem nenhuma esperança de conforto, sem nenhuma esperança de consolação? A resposta é não. O texto que lemos sobre a instrumentalidade do apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ademoesta a nos identificarmos tão intimamente com o próximo, ao ponto de chorarmos e sofrermos a sua dor. Isso está aqui. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorar com os que choram. Então, somos conclamados a nos identificarmos com muita intimidade com aqueles que estão chorando em função de sofrimentos. Ao mesmo tempo, nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Numa outra linguagem, mas dentro do mesmo espírito, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é estar junto, sendo simpático aos sofrimentos dos outros, às alegrias dos outros. Mas quando fala de cargas, é sofrimento. Nós precisamos nos ajudar mutuamente no quesito do sofrimento.
redimidos por Cristo, que levou sobre si as nossas dores, nós agora temos o encargo de compartilhar o sofrimento do próximo também. Quando o profeta Isaías anuncia o nascimento da vinda do Messias, ele o fez com estas palavras: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É óbvio que ele está falando daquela maior enfermidade que é o pecado, e que gera todos os outros mais sofrimentos que nós enfrentamos nesta vida. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, se hoje eu tenho paz no coração, é porque eu tenho a consciência que o Espírito Santo me dá de que a ira de Deus já não mais será derramada sobre mim, porque ela já foi derramada na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pois bem, o ensino de Paulo não só nos lembra o amor de Cristo, como nos exorta a amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos amou, fazendo-nos participantes dos sofrimentos do próximo. Nós temos que ser simpáticos àqueles que sofrem, estarmos juntos deles, chorarmos as suas dores e orarmos por eles, intercedermos por eles. Então, sobre a questão do sofrimento, nós podemos fazer algumas afirmativas. Em primeiro lugar, a primeira afirmativa é de que o crente tem sempre e vai enfrentar sempre dificuldades, problemas e sofrimentos neste mundo. No entanto, o crente sempre tem vitória sobre o sofrimento. O sofrimento nunca o abate, nunca o vence. A palavra de Deus nos assegura que nunca seremos vencidos pelas provações ou tentações, porque Deus mesmo promete nos suster. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo, no capítulo 10, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E se você for ler na continuidade do texto, você vai ver que Paulo fala lá que quando o próprio Deus vê que as tentações, as provações estão indo além daquilo que nós podemos suportar, ele provê livramento. Então, nas palavras do salmista Davi, também nós temos um outro alentador testemunho desta verdade. Ali diz ele: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quando o salmista diz que Deus preserva de tribulação, ele não está dizendo que Deus não permite que ele enfrente tribulação. O salmista enfrentou muitas tribulações, não só Davi, como todos os demais salmistas, né? Mas ele está dizendo que em meio a todas essas tribulações, Deus nos leva a cantar a vitória. Alegres cantos de livramentos. Deus nos livra em todas as tribulações que nós enfrentamos. Salmo 32, versículo 7. Nos evangelhos, nós nos deparamos então com as palavras do Senhor Jesus, que são até mesmo tanto quanto paradoxais. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus.
Eu creio que nós podemos até emendar com aquilo que Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em tudo dai graças, porque isto é a vontade de Deus para convosco. Nós temos que ter ciência de que nesse mundo nós estamos sujeitos às aflições, mas devemos nos regozijar e exultar por causa da esperança que Deus colocou em nosso coração através do seu Santo Espírito, que nos faz entender a sua palavra. Poderíamos considerar esta alegria de sofrer por Jesus um paradoxo, ou seja, uma opinião contrária, uma coisa incompreensível, ilógica. No entanto, já nos primórdios da igreja, nós encontramos exemplos de que isto é uma experiência real, verdadeira. Podemos nos alegrar, podemos exultar quando nós sofremos por Cristo e para a glória de Cristo, sim. Os discípulos, quando foram presos pelas autoridades judaicas, eles foram proibidos de falar em nome do Senhor Jesus Cristo, mas foram firmes, tiveram coragem de dizer que mais importa obedecer a Deus do que os homens. E diz o texto sagrado que eles foram açoitados, foram surrados, para depois serem libertos. E depois que eles enfrentaram essa grande tribulação, os açoites não eram açoites tão pequenos, não. As pessoas que açoitavam eram cruéis. Com certeza as costas dos nossos irmãos saíram lavradas de sangue. Mas eis o que diz o texto: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome? O nome de Jesus. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 41. Quem está em Cristo pode alegrar-se pela certeza de obter vitória sobre o sofrimento, pelo fato de encontrar no Evangelho os meios para enfrentar e sobrepujar toda e qualquer dor, com o auxílio do Consolador que o próprio Cristo prometeu enviar e enviou, o Espírito Santo da promessa, que habita em nós. Então o crente tem que ter esta convicção. Sofrimentos teremos sempre, mas sempre nós teremos vitórias em Cristo Jesus sobre os nossos sofrimentos. Segunda coisa, a igreja, ela é uma sociedade solidária. E talvez seja esse um dos pecados que a igreja tem cometido: a falta de ciência ou de compreensão dessa verdade. A igreja é uma sociedade solidária. A aceitação de Cristo nos leva a ingressarmos na igreja. E a igreja, na pessoa de cada membro que a compõe, deve ser essencialmente uma comunidade solidária. Anos atrás, um homem entrou numa igreja e naquele dia, através da instrumentalidade do pastor, da pregação, ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Dias depois, procurou o pastor de igreja com alegria. Ele disse que tinha sido uma felicidade indizível para ele a experiência do encontro com o Senhor Jesus Cristo, que o libertou dos seus pecados,
Mas outra coisa que muito o alegrou, que muito o emocionou, mais do que ter sido chamado de irmãos ali pelas pessoas que congregavam naquela igreja, foi ele sentir-se irmão de tanta gente, que lhe demonstrava amor, o qual antes ele nem sequer, pessoas que ele nem sequer conhecia, mas que agora o acolhiam, que agora o abraçavam, que agora diziam: você é nosso irmão e nós te amamos. Irmãos, a igreja é uma sociedade dos irmãos em Cristo. Ela é a família da fé. E entre as bênçãos da salvação está inquestionavelmente a graça de nos sentirmos cercados por um grupo que se solidariza com a nossa dor, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas também que se solidariza. Deu uma mexida aqui e me deu uma falha. Se solidariza com a nossa alegria também, né? Com a nossa felicidade. Jesus disse: de graças recebeste, de graças dai. Ou seja, nós recebemos amor de Deus, nós recebemos a compaixão de Deus, nós recebemos a companhia, a consolação de Deus em Cristo Jesus. Então é nosso dever compartilhar o que recebemos do Senhor. Recebemos do Senhor a confortadora boa nova de salvação. Ele compartilha conosco a sua glória, a sua paz. Ele sofre as nossas dores, ele sofre as nossas tristezas, ele sofre as nossas angústias, mas nos anima, nos fortalece, se propõe a estar conosco em todo o tempo, fazendo companhia em todas as circunstâncias, garantindo a nossa segurança. Quando ele chamou os discípulos e os enviou a pregar o Evangelho, ele sabia que eles iam enfrentar muitas dificuldades. Eles iam enfrentar prisões, eles iam enfrentar a espada, eles iam enfrentar a forca, eles iam enfrentar a morte de diversas formas. Mas o Senhor disse: vão e façam o que eu estou mandando, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias eu estou convosco até a consumação dos séculos. Assim sendo, então, irmãos, nós devemos imitar o seu exemplo. A ideia predominante é de que não temos o direito de deixar alguém, quem quer que seja, abandonado à sua dor. No intercâmbio de simpatia, de experiências, de ajuda mútua e, sobretudo, de uma fé comum, é possível suportar melhor as ferroadas do sofrimento. É nosso dever como cristãos irmos àqueles que estão sofrendo para levar-lhes o nosso apoio moral, psíquico, emocional e espiritual. Levar-lhes a mensagem de fé, a mensagem de esperança. É como preguei semana passada, né? É como Paulo diz aqui no texto da carta aos Romanos, capítulo 8. Quem pode nos separar? Nós temos que dizer isso para as pessoas. Nós temos que conscientizá-las do amor de Deus por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar-nos deste amor manifestado na cruz, provado na cruz. É por isso que nós afirmamos que o crente tem sempre vitória sobre o sofrimento. No entanto, cabe a nós
como irmãos em Cristo Jesus, auxiliarmos-nos uns aos outros nas horas da dor, chorando e sentindo a dor com o outro, né? Visitando-os, confortando-os, consolando-os e intercedendo junto ao Pai Celeste. E aí você pode dizer, mas pastor, como é que nós podemos fazer isso num tempo de pandemia, quando nós estamos proibidos de visitarmos uns aos outros? Irmão, nós temos tantos meios. Nós temos esse meio através do qual nós estamos nos comunicando agora. Nós temos o WhatsApp, nós temos celulares. Nós podemos nos comunicar, nós podemos nos conversar, nós podemos confessar as nossas necessidades uns aos outros, nós podemos nos estimularmos uns aos outros. Não há porquê nos desculparmos porque não estamos tendo condições de ajudar o outro. Temos condições, sim. Eu sempre tenho dito, eu estou sempre à disposição. Eu não estou podendo ir na casa dos irmãos, mas os irmãos podem me ligar, podem mandar mensagens. Tem o áudio. Clica lá e faça um áudio. Fale tudo que você quer falar. Peça a sua ajuda, peça orientação. Podemos orar juntos. Enfim, há tantos meios através dos quais nós podemos estar nos comunicando e nos ajudando mutuamente. Eu preciso dos irmãos. Não é porque eu sou pastor que eu sou invulnerável. Não, pelo contrário, muito mais. Se há um alvo que o inimigo tem, é o pastor da igreja. Ele quer me desonrar, me desacreditar. E ele faz tudo para que eu possa me desalinhar com o caminho de Cristo. Então eu preciso de você, eu preciso da tua oração, do teu apoio. E eu sei que vocês também precisam do meu. Então, vamos nos ajudar mutuamente, né? Meus amados, eu quero concluir dizendo que este é o objetivo da mensagem de Paulo, quando ele nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando ele diz para nós: regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, né? Paulo está dizendo: olha, não desesperem, não percam a esperança, né? Não percam a esperança. Se alegrem dentro do sofrimento, regozijai-vos, né? Na esperança de que Deus fará coisas portentosas, na esperança de que Deus vai sempre te fazer vitorioso nas tribulações, nas angústias, nos sofrimentos. Então Paulo quer mostrar que o crente terá sempre vitória sobre o sofrimento. E que nós, como crentes, temos que ter consciência que nós somos a igreja, e a igreja é uma sociedade solidária. Ser solidário é ser simpático à situação do outro, seja de alegria, seja de sofrimento. Então que Deus nos ajude, como igreja de Cristo, a pormos isto em prática, né? Colocarmos em prática esse ensino, a fim de que o mundo saiba que o Senhor Jesus está conosco, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele reina soberanamente sobre nós, os seus amados, e que Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vitória, e nós vivemos para Ele, para a glória dEle. Então que Deus te dê esse entendimento, que Deus te console, que Deus te conforte, que Deus assim a todos nós nos abençoe. Amém? Nós vamos estar cantando no espírito desta mensagem o hino de número 137. Hino de número 137. Aqui o poeta sacro diz para nós:
que o nosso Senhor é um rochedo forte, é o refúgio na tribulação, é o constante e firme amparador, é o nosso refúgio na tribulação, né? Ele é como a sombra no calor. Como é gostoso a gente, diante de um sol escaldante, encontrar uma sombra, a sombra de uma árvore, pois o Senhor Jesus é assim, Ele é a sombra para nós. Ele refaz as nossas forças, Ele nos dá vigor, Ele nos dá descanso quando nós estamos enfrentando as lutas. Ele é o piloto que conduz o nosso barco em meio ao mar bravio. Ele é a nossa firmeza no meio das adversidades. Ele é o ancorador singular, firmeza para nós em toda a tribulação. Ele é o melhor amigo que nós temos. Ele é leal. Ele quer o nosso bem. Ele é o nosso auxílio na tribulação. Ele é fiel e sempre o eterno Salvador. Auxílio na tribulação. Vamos cantar esse hino. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal, sim. Refúgio na tribulação, é como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Senhor, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Creia nisso e você será sempre vitorioso em todas as circunstâncias adversas da sua vida. Cristo é o nosso abrigo no temporal, é refúgio na tribulação. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, eu quero pedir para que vocês continuem orando
pelo meu amigo. Um amigo que nós nos conhecemos quando ainda era mais jovem, trabalhava numa cearia, e ele ainda não era crente naquele tempo, né? E não sei o que ele pensava de mim, né? Mas tive a oportunidade de levar a minha Bíblia, a minha lição de escola dominical, o meu jornal presbiteriano, e ali dar o meu testemunho. E hoje ele é um crente, tem um filho seminarista, sua esposa é crente, mas ele passou por uma cirurgia bastante grave. Eu vi a foto com um corte no peito muito grande. Eu não sei o que ele foi operado, mas a esposa me passou um pedido para que nós estejamos orando por ele e por eles. Luiz Roberto Rossi. Continuemos orando também pelo pastor David, lá do Porto Feliz, que está internado, estado grave, pela família da nossa irmã Patrícia, pela família do Matatias. Continuemos orando pelo nosso diácono Ederli, pelo Leandro, pelo menino Pedro e por todos os mais irmãos e amigos que estão pedindo as nossas orações, por todos aqueles que estão hospitalizados, né, enfrentando não só o Covid, mas outras doenças. Que o Senhor esteja atuando. Vamos orar pelos médicos, pelas enfermeiras. Intercedamos. Isso é ser simpático. Isso é demonstrar que somos uma igreja solidária. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento de culto, de adoração, quando pudermos ler a tua palavra, meditar nela, ouvirmos a tua voz. Pai, dá-nos da tua direção sempre. Dá, ó Deus, que cada irmão que ouviu esta mensagem se fortaleça na fé e glorifique o teu nome, ó Deus, exercitando os ensinamentos da palavra. Guarda cada um, ó Deus, fortaleça a vida de cada um. Seja com cada família que está conectada conosco e aqueles que não estão também. Intercedo por todos, ó Deus. Dê-nos uma noite de sono, de descanso. Se o Senhor for servido, nos conceder uma nova semana com vida, com saúde, que seja tudo de acordo com o teu querer, com a tua vontade, que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, direcionando os nossos passos, para que em tudo que nós fizermos, falarmos ou externarmos em pensamento, seja para a glória do Senhor Jesus. Oramos em nome de Cristo, agradecidos. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações benditas, o poder e a sabedoria do Espírito Santo, sejam sobre nós permaneça, e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando também pelo nosso irmão presbítero Antônio. Ele vai estar passando por uma cirurgia na quarta-feira. É uma cirurgia do olho, é uma situação também bastante delicada. Vamos estar orando para que Deus o acompanhe, o assista e lhe dê também vitória nessa cirurgia.